Você não deseja no vazio. Antes de querer algo, sua mente já foi ensinada a aceitar limites, a obedecer medos e a chamar de realidade aquilo que, na verdade, muitas vezes, é só programação antiga. E é exatamente por isso que tanta gente luta, se esforça e ainda assim continua presa no mesmo lugar. O problema quase nunca é a falta de vontade. O problema é que os desejos nascem, mas as regras internas decidem até onde eles podem ir. Pense nisso com calma. Talvez você não esteja falhando porque sonha alto demais. Talvez você esteja travado porque aprendeu ao longo da vida regras silenciosas que dizem que não é seguro avançar, não é certo receber, não é possível mudar, não é para alguém como você. Essas regras agem como filtros invisíveis. Elas moldam sua fé, sua coragem, suas decisões e até o tipo de futuro que sua mente consegue imaginar. Quando você entende isso, tudo muda. Porque o desejo deixa de ser apenas emoção e passa a ser direção, e a realidade deixa de parecer um acaso e começa a revelar o que realmente está guiando sua vida por dentro. O que parece destino, muitas vezes, é apenas repetição. E o que parece limitação, muitas vezes, é uma regra que ninguém nunca te ensinou a questionar. As regras invisíveis que já estão decidindo o que você acredita ser possível. As regras invisíveis são como paredes que não se veem, mas que ainda assim controlam seus passos. Elas nascem de experiências antigas, de frases repetidas na infância, de decepções que você guardou em silêncio e de crenças que foram entrando em você sem pedir permissão. O mais perigoso é que, com o tempo, essas regras deixam de parecer imposição e passam a parecer verdade. É assim que uma pessoa começa a acreditar que não nasceu para prosperar, que não pode confiar em ninguém, que não deve sonhar demais, ou que sempre vai precisar se contentar com pouco. Essas ideias não surgem do nada. Elas são construídas, reforçadas e protegidas pela mente, até virarem identidade. E quando isso acontece, a pessoa nem percebe que está vivendo dentro de uma prisão mental que ela mesma aprendeu a chamar de normal. No campo da psicologia, isso se parece com crenças centrais profundamente instaladas. Na saúde mental, isso explica por que tanta gente sente ansiedade, culpa, medo de avançar e dificuldade de sustentar aquilo que deseja. A mente aceita limites repetidos por muito tempo e depois passa a defender esses limites como se fossem proteção. Mas proteção demais também vira bloqueio. O ponto mais importante aqui é este. Antes de mudar a realidade, você precisa enxergar as regras que estão comandando o seu desejo. Porque ninguém constrói uma vida nova usando, sem perceber, as mesmas permissões antigas. O desejo não nasce do nada. Ele é moldado pelo que você repetiu por anos. Você pode achar que seus desejos surgiram de repente, como se fossem uma decisão livre e espontânea. Mas a verdade é mais profunda. Quase tudo o que você quer hoje foi sendo construído, aos poucos, por aquilo que você ouviu, sentiu, tolerou e repetiu ao longo da vida. A mente não cria desejos no vazio. Ela aprende a desejar dentro do ambiente em que foi treinada. Se por anos você repetiu medo, comparação, culpa e insegurança, é natural que seus desejos também tenham ficado pequenos, defensivos e limitados. A pessoa começa querendo apenas sobreviver, depois aceita pouco e, por fim, passa a chamar essa redução de maturidade. Mas isso não é maturidade. Muitas vezes é apenas adaptação emocional ao que feriu demais. Na psicologia, isso revela um ponto crucial. A repetição molda a identidade, e a identidade molda o desejo. Você passa a desejar aquilo que combina com a história que contou para si mesmo. Se a história é de escassez, o desejo encolhe. Se a história é de coragem, o desejo cresce. Por isso, mudar o que você quer exige antes mudar o que você vem repetindo mentalmente todos os dias. E aqui está a parte decisiva. Quando você começa a repetir verdade, direção e propósito, seus desejos deixam de ser ruído e passam a ser voz.
Eles ficam mais limpos, mais fortes e mais alinhados com quem você realmente foi chamado para ser. O desejo certo não nasce da pressa. Ele nasce da formação interior. A diferença entre querer com fome e desejar com direção. Existe uma diferença enorme entre desejar algo de verdade e apenas sentir fome emocional por alguma coisa. Quem quer com fome está tentando preencher um vazio. Quer resultado, quer alívio, quer resposta, quer provar que finalmente vale alguma coisa. Esse tipo de desejo nasce da carência, e carência costuma apressar, confundir e enfraquecer. A pessoa não quer apenas conquistar. Ela quer escapar da dor que sente agora. Mas desejar com direção é outra coisa. Aqui, o coração continua vivo, mas a mente está alinhada. A pessoa sabe o que quer, sabe por que quer e sabe o que precisa se tornar para sustentar aquilo que pediu. Isso muda tudo. Porque um desejo com direção não depende do desespero. Ele depende de clareza. E a clareza protege você de escolher qualquer coisa só para parar de sofrer. Na psicologia, isso é decisivo. Quando a falta comanda, a pessoa começa a tomar decisões impulsivas, a insistir no que a machuca e a chamar a ansiedade de força. Só que força de verdade não grita. Força de verdade sustenta. Ela sabe esperar, sabe recuar, sabe amadurecer o próprio desejo antes de correr atrás dele. E é por isso que tanta gente quer muito e recebe pouco. Não é porque o desejo era grande, é porque ele estava desorganizado por dentro. Quando você aprende a desejar com direção, você para de negociar com a sua dor e começa a construir com propósito. O desejo deixa de ser fome e passa a ser visão. E quando isso acontece, sua realidade começa a responder de outro jeito. Porque algumas vontades te fortalecem e outras te sabotam por dentro. Nem todo desejo merece ser alimentado. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque muitas vontades parecem bonitas por fora, mas carregam dentro de si uma raiz de inquietação, comparação ou fuga. Você acha que está buscando algo que vai te levantar, mas no fundo, aquilo só está tentando preencher uma ferida que ainda não foi curada. E quando isso acontece, o desejo não vira construção. Vira desgaste. Na psicologia, isso fica claro quando a pessoa confunde impulso com propósito. Há vontades que nascem da expansão. Elas fazem você crescer, organizar sua mente, amadurecer seu caráter e suportar a espera. Mas existem vontades que nascem da ansiedade. Elas querem resultado rápido, validação imediata e alívio instantâneo. Essas vontades não constroem futuro. Elas sequestram energia. E quanto mais você as segue sem discernimento, mais perde contato com aquilo que realmente precisa ser nutrido por dentro. É por isso que algumas vontades fortalecem sua identidade, enquanto outras vão corroendo sua paz em silêncio. As primeiras te aproximam de quem você quer se tornar. As outras só te mantêm preso no ciclo de reação, carência e insatisfação. O problema não é desejar. O problema é desejar sem perceber o preço emocional que aquele desejo está cobrando de você. Quando você aprende a observar a origem do que quer, você começa a separar impulso de direção, e essa separação muda tudo, porque nem tudo que parece urgente merece espaço dentro de você. Quando a mente aceita limites falsos, a vida inteira passa a obedecer. O maior problema não é quando a vida impõe um limite real. O verdadeiro perigo começa quando a mente aceita um limite falso e passa a obedecer como se ele fosse lei. É assim que uma pessoa para de tentar, para de pedir, para de construir e, sem perceber, começa a viver abaixo da própria capacidade. Primeiro ela escuta uma dúvida, depois ela repete essa dúvida, e no fim já não sabe mais diferenciar prudência de medo. Na psicologia, isso aparece quando a crença interna ganha mais força do que a realidade concreta. A pessoa não diz apenas, talvez eu não consiga. Ela começa a agir como alguém que já fracassou antes mesmo de começar. E quando isso acontece, a mente organiza tudo ao redor dessa limitação. O corpo trava, as emoções se fecham e as escolhas começam a confirmar a mentira que foi aceita por dentro. Esse é o ponto mais cruel.
Limites falsos não precisam ser verdadeiros para controlar uma vida. Eles só precisam ser aceitos por tempo suficiente. E quando isso acontece, a pessoa já não luta mais contra o obstáculo. Ela passa a viver em função dele. Mas existe uma virada importante aqui. Quando você aprende a questionar o limite antes de obedecer a ele, a mente começa a recuperar a autoridade. E quando a mente recupera a autoridade, a vida para de seguir a mentira e começa a responder à verdade. O papel da identidade. Você nunca vive acima da imagem que faz de si mesmo. Antes de qualquer resultado aparecer por fora, existe uma imagem interna já decidindo o que você acha possível para si. A identidade funciona como um teto invisível. Você até pode desejar mais, tentar mais, orar mais e planejar mais, mas se a imagem que carrega de si mesmo continua pequena, insegura ou frágil, sua vida vai sempre voltar para esse mesmo nível. Na psicologia, isso é profundo, porque a identidade organiza o comportamento. A pessoa age de acordo com aquilo que acredita ser. Se ela se vê como alguém fraco, instável ou incapaz, vai escolher como alguém que precisa se proteger o tempo todo. Se ela se vê como alguém firme, responsável e digno, começa a sustentar decisões que combinam com essa visão. O conflito interno quase sempre nasce quando o desejo quer crescer, mas a identidade ainda está presa no passado. É por isso que mudar só o que você quer não basta. Você precisa mudar a imagem que alimenta esse desejo. Quando a identidade se fortalece, a vontade deixa de ser fantasia e passa a ser construção. A pessoa para de pedir permissão para existir e começa a agir como alguém que já entendeu o próprio valor. E nesse ponto, o desejo encontra chão. Como emoções mal interpretadas, viram decisões que destroem futuros. Pouca gente percebe que o problema não está só em sentir demais. O problema está em interpretar errado o que sente. Quando a pessoa sente medo e chama isso de intuição, sente raiva e chama isso de coragem, sente carência e chama isso de amor, ela começa a tomar decisões que parecem certas por dentro, mas destroem tudo por fora. E é assim que muita vida boa é perdida antes mesmo de começar. Na psicologia, emoção mal interpretada vira impulso disfarçado de verdade. A mente cria explicações rápidas para aquilo que o corpo está sentindo, mas nem sempre essas explicações são confiáveis. Uma ferida pode parecer desejo. Um trauma pode parecer escolha. Uma necessidade emocional pode parecer destino. E quando isso acontece, a pessoa passa a construir futuro sobre uma leitura errada de si mesma. O mais grave é que emoções intensas têm voz forte. Elas pressionam, apressam e convencem. Se você não aprende a dar nome ao que sente, vai continuar obedecendo sentimentos que talvez não estejam te mostrando o caminho, mas apenas a sua dor mais antiga. E quando dor manda, discernimento cala. Por isso, crescer emocionalmente não é parar de sentir. É aprender a interpretar com verdade. Porque toda vez que você entende corretamente uma emoção, você reduz o poder que ela tinha de manipular suas escolhas. E isso protege seu futuro de muitas decisões que parecem alívio no momento, mas viram peso depois. O ambiente que você tolera está educando os desejos que você terá amanhã. Você não pensa sozinho. Mesmo quando acredita que está fazendo escolhas livres, o ambiente em volta de você está moldando o que sua mente aceita como normal. As conversas que você escuta, as pessoas que você tolera, o que você consome todos os dias e até o nível de caos que você deixa entrar na sua rotina estão treinando seus desejos sem que você perceba. E o mais sério é que, com o tempo, você para de desejar o que é profundo e começa a desejar o que o ambiente repete. Se você convive com desânimo, ironia, comparação e acomodação, sua mente aprende a desejar pouco. Se você vive cercado de tensão, pressa e desordem, seu interior começa a confundir agitação com progresso. Na psicologia, isso é muito claro. O contexto alimenta crenças, e crenças alimentam comportamento. Em outras palavras, o lugar que você tolera hoje está formando o tipo de futuro que você vai chamar de desejo amanhã. Por isso,
Não basta querer mais. É preciso observar o que está educando aquilo que você quer. Porque um ambiente fraco produz desejos fracos. Um ambiente confuso produz desejos confusos. Mas um ambiente alinhado, limpo e intencional, desperta desejos mais maduros, mais firmes e mais profundos. E quando isso acontece, a pessoa deixa de ser moldada pelo acaso e começa a ser formada pelo propósito. O conflito entre o que você diz querer e o que suas escolhas realmente revelam. Existe uma verdade que incomoda, porque ela tira da teoria tudo aquilo que você tenta sustentar na prática. Não é o que você declara que define sua vida. São as escolhas que você repete quando ninguém está vendo. Muita gente diz que quer mudança, mas vive preservando hábitos que mantêm exatamente a situação que diz odiar. Quer paz, mas alimenta caos. Quer crescer, mas protege distrações. Quer uma vida nova, mas continua obedecendo aos mesmos impulsos de sempre. Na psicologia, esse conflito é mais comum do que parece. A mente gosta de narrativa bonita, mas o comportamento revela a verdade emocional. O que você repete mostra o que você realmente tolera. O que você adia mostra o que ainda não decidiu levar a sério. E o que você insiste em manter, mesmo sabendo que te enfraquece, mostra que existe uma parte sua ainda apegada ao conforto da estagnação. Isso é duro, mas é libertador porque quando você enxerga o conflito, para de se enganar. Talvez o seu problema não seja falta de desejo. Talvez seja excesso de contradição. Você quer um destino, mas ainda está vivendo como alguém que não o escolheu de verdade. E enquanto essa divisão continuar, a realidade vai continuar respondendo ao comportamento, não ao discurso. A força da rendição consciente, quando parar de lutar, abre espaço para receber. Existe um momento em que insistir deixa de ser força e passa a ser resistência. Muita gente acha que continuar lutando o tempo todo é sinal de fé, coragem e determinação, mas em muitos casos essa luta constante só está escondendo medo de perder o controle. A pessoa aperta, força, empurra e insiste tanto que já não consegue mais perceber o quanto está bloqueando o próprio caminho. Na psicologia, isso acontece quando o sistema interno entra em estado de tensão contínua. A mente não descansa, o corpo não relaxa, a alma não recebe. E nesse estado, tudo fica mais difícil do que precisa ser. A rendição consciente não é desistência, não é passividade, é maturidade emocional. É o momento em que você para de brigar com a realidade e começa a discernir o que deve ser sustentado, o que deve ser solto e o que precisa amadurecer antes de acontecer. Essa é uma virada poderosa, porque quando você para de lutar contra tudo, recupera energia para construir com mais clareza. A rendição limpa o excesso de ruído, desacelera o pânico e abre espaço para perceber aquilo que antes estava oculto pela sua própria ansiedade. Muitas vezes, o que você chama de atraso é apenas um convite para parar de forçar e começar a ouvir. A partir desse ponto, o desejo deixa de ser ansiedade e volta a ser direção. E quando isso acontece, a alma deixa de correr atrás da vida e começa a caminhar dentro dela. Como alinhar desejo, disciplina e direção sem perder a sensibilidade da alma. Existe uma armadilha que muita gente não percebe. Quando começa a falar sobre mudança, disciplina e crescimento, acaba endurecendo por dentro. A pessoa quer vencer, mas vai ficando fria. Quer construir uma vida melhor, mas perde a ternura, perde a escuta, perde a sensibilidade. E isso é um erro grave, porque não existe maturidade real onde a alma foi sacrificada em nome do desempenho. Na psicologia, isso aparece quando a disciplina deixa de ser caminho e vira armadura. A pessoa começa a se pressionar demais, a se cobrar sem descanso e a tratar o próprio processo como se fosse uma guerra constante. Só que desejo sem direção vira confusão. Disciplina sem sensibilidade vira rigidez. E direção sem desejo vira vida automática. O equilíbrio nasce quando esses três elementos começam a caminhar juntos. Desejo te mostra para onde você quer ir.
Disciplina te sustenta quando a emoção oscila. Direção te impede de se perder no meio do caminho, mas a sensibilidade da alma é o que garante que você continue humano enquanto constrói algo maior. É ela que preserva a compaixão, a escuta, a humildade e a consciência de que crescer não é endurecer. Crescer é amadurecer sem se desconectar de si mesmo. Quando isso acontece, a pessoa para de viver apenas reagindo e começa a viver com presença. Ela entende que não precisa violentar a própria alma para alcançar propósito. Precisa alinhar intenção, constância e verdade. E é nesse ponto que a vida começa a ficar mais forte sem deixar de ser profunda. Quando regras e desejos se encontram em propósito, a realidade finalmente muda de forma. E é aí que tudo começa. Chega um ponto em que você para de lutar contra a própria vida e começa a perceber uma verdade simples, mas poderosa. Desejo sem direção vira frustração, regra sem sentido vira prisão. Mas quando os dois se encontram em propósito, tudo dentro de você se reorganiza. É nesse momento que a realidade deixa de parecer inimiga e passa a revelar que sempre esteve tentando te ensinar alguma coisa. Porque no fim, não é sobre querer mais. É sobre querer melhor. Não é sobre correr mais rápido. É sobre parar de correr em círculos. Não é sobre vencer o tempo. É sobre alinhar o que você deseja com aquilo que realmente sustenta sua alma. Quando isso acontece, a mente para de exigir impossíveis, o coração para de se sabotar e a vida começa a responder de um jeito diferente. Esse é o ponto mais alto da transformação. Você entende que as regras certas não sufocam seus desejos. Elas dão forma a eles. E que os desejos certos não te desorientam. Eles te chamam para um destino mais claro, mais firme e mais verdadeiro. A partir daqui, você já não vive só tentando mudar o que vê por fora. Você começa a mudar a estrutura invisível que decide tudo por dentro. E é aí que a realidade, finalmente, começa a obedecer.